Nós entramos na última semana da Quaresma, né? A Quaresma é um tempo que nos é dado para que a gente possa nos preparar para viver melhor a Semana Santa. Para que a gente não entre na Semana Santa na correria que tem transcorrido os nossos dias. Então a gente às vezes entra na mesma correria e fala, eu vou ter um feriado e vou descansar. Sem preparar o nosso espírito para aquilo que representa verdadeiramente. Então, às vezes, nós não tivemos tempo mesmo de parar. Não tivemos tempo de nos confrontar. Nós ainda temos alguns dias, né? E eu gostei tanto quando, o último domingo, o Evangelho encerra com o Evangelho que nós já meditamos aqui há alguns dias. Quando o Evangelho encerra com o encontro de Jesus com a pecadora. Porque Santo Agostinho diz que esse encontro é o encontro entre a miséria e a misericórdia. Esse encontro é nosso. Então, se nós não tivermos tempo nessas 5 semanas de parar, isso aqui hoje é para nos preparar para. Há uma definição que amigo é aquele que eu posso permitir ser olhada. Então, é aquela pessoa que eu permito que me olhe na minha miséria, na minha vulnerabilidade, na minha fraqueza, naquilo que eu tenho de pior, e entregue isso nas mãos dele. Essa definição se encaixa única e exclusivamente em quem? Qual é o amigo que eu posso permitir que me olhe na minha miséria, que eu entregue toda a minha fragilidade, o meu nada, coloque nas mãos dele? Para quem eu posso fazer isso? Só Jesus. Ele é o único que cabe nessa definição. Então, quando eu vi essa, de novo, que teríamos esse Evangelho, falei, essa é a oportunidade que temos de ser eu aqui hoje, assumir exatamente aquilo que sou. A pecadora é o mendigo diante do rei. É a miséria diante da misericórdia. Né? Eu me colocar, eu tomar consciência daquilo que sou. O que é desconhecido para Deus na minha vida? Nada. Nada. O que Ele não sabe a meu respeito? Nada. Deus conhece todas as nossas interrupções com Ele na caminhada. Deus conhece todas as vezes que eu quis recomeçar. Deus conhece todas as vezes que eu o traí. Deus conhece todas as vezes que eu o troquei, pior que Judas. Deus conhece todas as vezes que eu achei que Ele teria alguém mais importante do que Ele. Então Deus sempre, o que passa na minha vida que Ele não saiba? Se eu estou vivendo uma situação de turbulência, ou se eu estou vivendo uma situação de paz, qual a única pessoa que sabe? Ele. E somente Ele. Sabe de tudo que eu estou atravessando. O que nos falta? A coragem de tomar consciência de tudo isso que eu sou para colocar diante dEle. Para colocar e experimentar, né? Vivenciar a experiência da misericórdia. Que é igualzinho aquelas vitrais bonitas das igrejas, quando a luz atravessa na penumbra e ilumina. É permitir ser atravessado por essa luz. Tudo que Deus deseja de nós, que Jesus fez Ele fala, é sermos, quero que, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados amigos. Deus quer uma relação de intimidade com cada um de nós, né? Não é com um ou com o outro, é com todos. Mas se eu assumo diante deles, vocês imaginem qual é essa proposta belíssima, né? De eu, na minha miséria, poder caminhar com aquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas. E não é uma relação escolar que Ele quer. Jesus quer uma relação de intimidade na nossa vida cotidiana. Nas nossas horas que não tem nada de interessante,
nas horas sem sabor, ou nas horas de alegria, ou nas horas do riso, da tristeza. Deus quer participar de tudo que faz parte da vida de cada um de nós. A questão nossa é ter a coragem de fazer essa caminhada com Ele. Quando Pedro tem o primeiro encontro com Jesus, qual é a frase que Pedro fala para ele? Está em Lucas 5, versículo 8. Vocês lembram? Lembram? O que Pedro falou para ele? Falou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro ficou impressionado quando ele faz a pesca, que eles passaram a noite pescando, não conseguia pescar. Jesus faz aquela pesca, né? Tem que chamar os outros barcos. Pedro fica tão apavorado que fala: afasta-te de mim. Eu sou pecador, não sou digno. Nós temos que falar o contrário: fica perto de mim, porque eu sou pecadora. Se o Senhor se desviar, eu vou te trair. Se o Senhor não permanecer do meu lado, eu não presto, eu não dou conta, Senhor, dessa caminhada. Mas isso é um crescente na nossa vida. Porque uma relação de amizade, ela tem alguns pressupostos. A relação de amizade, eu posso encontrar com você de vez em quando? Posso? Não. A relação de amizade, ela pede um contínuo. Como é que eu vou conhecer aquele com quem eu convivo? Convivendo. Então, quando eu me coloco diante dele para poder começar uma caminhada, qual foi a primeira palavra que Jesus falou no Evangelho de João? Hoje estou igual a escolinha, né? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou no Evangelho de João? Qual foi a primeira pergunta? Que é tão bacana a nossa relação com Jesus, porque Ele não nos dá resposta. Ele nos pergunta, por quê? Porque Deus nos desinstala. Jesus quer que a gente pense. Ele não quer um bando de escravos atrás dele. Ele quer pessoas livres que fizeram opção por caminhar com Ele. É diferente. A gente caminha por Ele porque quer, por amor. É isso, não é? Então, qual é a primeira pergunta que Ele faz? Quando os discípulos de João vão atrás dele, ele finge que não está vendo, né? Claro que ele sabia. Ele olha para trás e fala: o que procurais? Então, se eu vou estabelecer uma relação com ele, ele vai me perguntar: o que procurais? O que você quer dessa relação comigo? Por que você me procura? Você me procura porque eu sou sagrado, sou o gênio da lâmpada, né, na sua cabeça, eu posso te dar alguma coisa, porque rezar vai te blindar do sofrimento? O que Deus quer de cada um de nós? O que vocês acham? Deus quer, como qualquer pai e mãe, Ele não quer nem que a gente seja alto nem baixo, não é isso que o pai preocupa. Nem que a gente seja louro ou moreno ou ruivo, não é isso que Deus quer. O que Deus quer? O que Deus veio fazer na minha vida e na sua vida? A única coisa que Deus quer nessa relação é que a gente possa ser aquilo que a gente foi chamado para ser. O que nós somos chamados para ser? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é que é difícil. Esse é o grande desafio que nós somos chamados a sermos filhos dele. Nem ser alto, nem baixo, nem magro, nem gordo, nem ruivo, nem moreno. Não é isso que Deus interessa a Deus. Interessa a Deus é abrir a nossa consciência daquilo que fomos chamados. Chamados a viver com uma vida junto dele. Porque o que ele tem para nós é muito grande, a proposta. Repito aquilo que Santo Agostinho falou. A proposta que Deus tem para nós é tão grande que o nosso coração é tão estreito que não consegue perceber a dimensão. Por isso Ele coloca em nós um desejo dEle. Porque quando eu desejo, eu busco por Ele, Ele alarga meu coração, até que Ele possa revelar aquilo que Ele quer. E Deus quer fazer uma caminhada conosco. E quer nos ajudar a descobrir quem Ele é. A entender que fomos chamados. E Ele, como viveu como Filho do Altíssimo, nos ajudar a sermos filho. Ele veio nos ensinar a fazer essa caminhada. Então, por isso, Ele participa da nossa vida. E quando Ele me encontra na minha miséria, que eu estou desfigurada da imagem que Ele gostaria que eu tivesse, Ele me ama do jeito que eu estou, porque Ele quer me transformar naquilo que eu sou e que eu não sei. Mas é somente pela graça. É somente pela presença, é somente por estar junto de. À medida que a gente vai ficando com uma pessoa bacana, a gente vai ficando melhor, né? É porque caminha na presença. Então Ele nos convida para uma proposta que não é brincadeira.
Mas eu tenho que entregar para Ele a minha miséria, a minha fragilidade, a minha possibilidade de traí-lo várias vezes. O que uma amizade, se vocês, que são sempre amigas, né? Sempre juntas, eu acompanho desde longe, né? Vocês são sempre juntas. A amizade nossa, ela tem que ter uma base. E a base dessa amizade é o quê? Ela pressupõe o quê? E além da confiança. O que essa amizade tem que ter para que ela não seja destruída? Que ela possa recomeçar. Por que eu posso voltar a Jesus tantas vezes? Porque Ele é capaz de perdoar. Porque a amizade, eu posso te trair. Não é o que eu quero, mas eu posso te trair. Pela minha fraqueza, pela minha miséria, por não te amar o suficiente, por não entender. Mas Deus perdoa e começa de novo, e zera e começa outra história. Zera e fala, vamos outra vez. Mas Ele não quer que a gente se perca dEle. Ele quer caminhar conosco. Ele quer estar perto. Ele quer nos orientar, Ele quer nos dar o melhor, quer nos fazer ver. Porque a gente não sabe nada, não vê nada, não tem consciência de nada. Mas Ele é aquele que pode nos dar sempre o melhor. Então Deus é aquele que é capaz de pegar a nossa história e transformar. Deus é aquele que pode zerar o nosso passado. E fala, eu te proponho uma nova história. Uma nova caminhada. Porque esse passado, eu transformo. Eu posso. Então, existe uma palavrinha no Pai Nosso. Uma palavrinha. Que a gente reza. Mas a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção. Que é assim. O que a gente pede ao Pai? Dá-nos hoje o pão de cada dia, não é assim? Então a gente pede, dá-nos hoje. Parece pouco, né? Mas é muita coisa isso. Me dê hoje, Senhor, somente hoje, a oportunidade de não pecar. Me dê hoje, Senhor, somente hoje, a oportunidade de vos amar. O dia inteiro não, nesse instante. Me dê hoje, Senhor, a graça de entender o que é viver um instante na sua santíssima presença. Me dê hoje a graça, só por hoje. Me dê hoje. A graça de não vos trair, a graça de permanecer na sua presença, a graça de caminhar sob o seu olhar. Me dê hoje, Senhor. Me dê hoje, dá-nos hoje a graça. De ser alimentado pela sua palavra, de estar atento a te escutar e de executar, porque eu ouvi aquilo que é a vontade dEle. Eu escuto para fazer. Eu só posso levar ao meu irmão aquilo que eu já vivi, ok? Sem ter vivido, não. Então, essa caminhada com o Senhor, desse encontro, esses encontros acontecem todos os dias. E a única pessoa, quando Deus Pai pergunta para Adão e Eva, no paraíso, que ele desce para tomar o chá da tarde, fazer o passeio no paraíso com eles, que ele fazia isso todo dia, e não os encontra, e Deus Pai faz uma pergunta. Estou falando que eu estou igual a escolinha hoje. O que Deus Pai pergunta para Adão? Está lá em Gênesis. Onde estás? E apesar dele ser a única pessoa que sabe onde nós estamos, somente nós podemos dizer a Ele onde estamos. É lindo demais, né? Porque Ele é espetacular. Só eu posso dizer a Ele, estou aqui, Senhor, não dei nem um passinho. Eu continuo sabendo só que o Senhor é Deus, você é filho de Deus Pai, que Nossa Senhora concebeu pela ação do Espírito Santo, que vocês acalmaram São José com os anjos. Só isso que eu sei. O Senhor morreu na sexta-feira do Paixão. Nem sei direito porque que mataram o Senhor, nem sei porque que Judas traiu, não sei mais ou menos. Aí o povo fala umas coisas, eu entendo outras, fica por isso mesmo. Só isso que eu sei. Eu não andei nada. Eu falo, eu sei, eu vi, né? Mas o que você quer? O que você procura? O que você deseja? Por que você se esconde de mim? Do único que pode te olhar e não te julgar. Do único que não te condena, mas do único que te cura. É tão interessante que todo mundo, somente aquele, né, principalmente a gente que é pecador, a gente precisa de encontros. Porque somente aquele que está doente precisa de médico. Então a gente precisa de Deus, porque só Ele pode nos curar. Só Ele pode acalmar o nosso coração aflito, né? Tanta coisa que nos tumultua, só Ele pode pôr a mão e falar, sou eu.
Só Ele pode pôr ordem na nossa desordem, na nossa bagunça, né? Nessa vida enlouquecida, só Ele pode pôr ordem e falar: por que está tão tumultuado? Por que está tão aflito? Por que está tão preocupado? Por que está tão angustiado, tão ansioso? Porque a relação nossa de amizade tem uma base que é a confiança, e a confiança tem uma prova dessa confiança. Por que eu posso confiar nele? Porque Ele me ama. Por causa do amor, que é incondicional. Então, porque Ele nos ama, nós podemos confiar. Eu posso me entregar, eu posso permitir que Ele me olhe na minha miséria e fale: olha como eu estou. Visita a minha casa, Senhor. Só isso eu posso falar com Ele: vá à minha casa, entra aqui. Entra na miséria, entra no porão, entra naquilo que está escondido. Olha aquilo que eu fiz, que eu tenho vergonha. É só diante do amigo que a gente tem coragem de colocar, porque tem hora que eu preciso dizer, eu preciso me dizer. Eu preciso dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui desse jeito. O Senhor me aceita assim mesmo? Eu sou assim, esse poço frágil, miserável, preguiçoso, Senhor, que nem tem consciência que sou pecador. Até acho que eu sou pecador, porque fica inventando as coisas. Eu já até falei com ele: Jesus, sabe por que a gente não reconhece que a gente é pecador? Porque o porco, quando está na lama, não sabe o que é sujeira. Está tudo igual. Precisa dar luz para mostrar onde está sujo. Sem a sua presença, eu não sei nem que eu sou pecadora. Depois vou mostrar para vocês um outro livro que eu não trouxe, mas eu queria ter trago para mostrar para vocês, sobre os 7 pecados capitais. Espetacular, que a gente precisa conhecê-los e saber os pecados, os filhos desse pecado. Porque a gente está nadando neles, não está nem sabendo, né? Precisa ter consciência, né? Para poder contar para Ele, porque Jesus é tão delicado. Por mais que Ele conheça a minha miséria, por mais que Ele conheça o meu pecado, por mais que Ele conheça tudo de mim, Ele só vai transformar aquilo que eu entregar para Ele. Fala: Jesus, olha isso aqui que eu fiz. Somente Ele. Experimentem uma coisa. Toda situação que está truncada na sua vida, experimenta entregar na hora do altar, do ofertório. Fala: eu vou te entregar um negocinho hoje. Difícil. Dá sugestão não, porque se a gente tivesse alguma sugestão, não precisava. Pega e faz, né? A gente entrega aquilo que a gente não sabe como é que sai do lugar, não é assim? Não é assim? É assim. Então, a hora que a gente não sabe o que fazer, a situação está difícil, relacionamentos, é tanta coisa. Fala com Ele: eu vou te entregar. Não é Ele que é difícil, não, Senhor, porque eu amo pouco ainda, então eu preciso do seu amor para amar. Então me ajuda a resolver aquela situação. É espetacular. A gente tem que experimentar essas coisas, para ver como é que a relação, quando eu estou propondo isso para vocês, o cristianismo não é uma ideologia, é uma relação com alguém vivo, uma pessoa, e é Jesus. O que eu desejo para vocês é que vocês comecem a partir de hoje uma caminhada de intimidade e que ela cresça. Há um crescente no conhecimento dEle e de intimidade dEle com você na sua vida. É uma parceria. É alguém que de repente você só vai olhar para o lado, porque você já sabe que Ele está ali. É alguém que não cansa de estar conosco. Ele não quer que a gente se perca, mas se a gente errar o caminho, desistir dele, falar: esse caminho seu está muito exigente, eu vou ali, depois eu volto. Ele nos espera, por causa do amor, porque por mais que a gente seja infiel, Ele não consegue ser infiel. Ele continua nos aguardando. O amor que Deus tem por nós, por cada um de nós, é um amor enlouquecedor. Pensa numa mãe com um filho, é o mais próximo que eu posso imaginar. Que você faz qualquer coisa. Uma vez uma mãe falou comigo: doutor, eu não posso dar meu coração para o meu filho. Não, só troca. Falei: e você faz o quê? É isso. Enquanto a gente não entender esse amor, nós vamos sempre ter medo de Deus. Não é para ter medo, é para se abandonar. Eu preciso me abandonar nele. Eu preciso confiar, eu abandono, aí eu aceito o que Ele mandar a cada instante. Dá-me, Senhor, neste instante, a graça necessária para viver esse momento difícil, para viver esse sofrimento, para viver essa inquietude. Me dê a graça, esse instante, dá-me, Senhor, hoje me dê isso, agora. E é tão bonito quando eu falo com vocês dessa relação, porque às vezes vocês acham que é só eu que rezo, como médica, né? Mas esses dias teve um bebê lá no CTI, já tem uma semana, vai fazer 2 agora. Os bebês que nascem com uma das cardiopatias mais graves que existe, que se chama síndrome do coração esquerdo hipoplásico. É gravíssimo.
Felizmente, nós caminhamos já bem. E hoje o Dr. Marcelo tem conseguido cirurgias espetaculares. Vocês imaginam o que é operar uma aorta, que é a maior artéria do corpo, de 1,2 milímetros? Não consigo nem imaginar que é mesmo com fio de cabelo. Não consigo entender como é que ele faz isso, é claro que nem ele. Mas a semana passada ele foi operar mais um desses bebês, e esse menino ainda tinha um outro problema, ainda tinha uma anomalia, que a aorta era impossível dele mexer. E aí ele me ligou depois da cirurgia, porque ele achou que a criança fosse morrer lá no CTI, nós vamos dar alta amanhã. Olha que espetáculo. E aí ele falou comigo assim, Filó, na hora, quando eu fui pego de surpresa com o que apareceu, eu fiquei tão parado que eu rezei e pedi orientação. E fez algo brilhante, claro, porque foi orientado, né? Diga que a gente aprender isso, né? Diga para entender que Deus é vivo, que Ele sofre, que Ele fala. Faz isso, irmão, coloca mais um negocinho ali, e ele fez. E foi espetacular, né? Amanhã nós vamos dar alta na criança, se Deus quiser, né? Está lá no colo da mãe, né? Como diz ela, doutor, o meu milagre está na minha mão, né? Eu falei, o seu milagre está na sua mão, né? Seu sonho está aí. Então, a gente vê essas coisas porque Deus age, e vê Ele participar da vida, né? E vê porque, se a gente está lutando a favor da vida, Ele está conosco, né? Então, quando Deus participa da história, quando você está diante de uma situação e fala, me ajuda, meu amigo, me orienta, me dá o caminho, me ajuda a fazer isso, mas desde que eu não desagrade o seu coração, desde que eu não saia do caminho, desde que o Senhor me mostre aquilo que eu não me perca, não me deixe me perder, Senhor, não me deixe ser seduzido pelo mundo, né? Hoje a gente vive o adultério da ilusão, esse mundo nos ilude, só traz mentira, enrolação, o poder seduz, o poder encanta, né? Então, cuidado, porque na verdade, tudo que há de melhor, aquilo que São Paulo fala, depois que eu conheci Jesus, o resto é nada, o resto é um esterco, depois que eu tive a oportunidade de ser olhado por Ele, depois que Ele me olhou nos olhos, né? Quantos de vocês assistiram o filme de Paulo, o amigo de Deus? Assista, está na Netflix, o filme é lindo, e a conversa de Paulo com o romano, que Lucas salva a filha dele, por isso Lucas não é comido pelos leões, né? Ele está conversando, e um pouco antes da cabeça de Paulo ser cortada, um pouco antes, ele conversando, e e Paulo fala com ele fala que não crê, Paulo falou, mas até o momento em que ele olhar nos seus olhos, porque a hora que ele te olhar nos seus olhos, ele vai te quebrar, e aí você vai entender o que eu estou te dizendo. E Paulo fala com ele, sabe por quê? Estão diante do mar, a cena é linda. Ele fala assim, pega a água e fala, vocês lutam por esse punhado de água que vocês põem na mão e que vocês não percebem que ela escoa no meio dos dedos. O que eu estou falando com você não é desse punhado de água, eu estou te falando do mar inteiro. Compreende a diferença? Eu estou contando para você o mar inteiro, meu amigo, nesse punhadinho de água que você está tentando segurar, não. Então, assim, é brilhante as falas dele. Logo depois ele entrega a cabeça para ele, para cortar a cabeça rola. Por isso tem aquelas fontes lá em Roma, né? Então, é belíssimo a gente ver isso, a gente não tem dimensão. Qual é essa proposta que Jesus nos faz de ser amigo, companheiro de caminhada, mas é um contínuo, é um crescente, que tem um começo, quando eu me entrego para Ele na minha miséria. E ter os seus encontros, e todo dia a gente encontra e fala com Ele, olha o que eu fiz, Senhor, dê um passo para frente e 10 para trás, me ajuda na minha caminhada, e a gente revela para Ele a fragilidade, e Ele sabe. O que Deus desconhece? Você acha que tem algum sonho no seu coração que Ele não sabe? Você acha que há algum desejo em você, alguma tristeza, alguma coisa que Ele não sabe? Você se equivoca, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós temos que ter uma relação de tamanha confiança, que eu entrego meus desejos, a minha vida na mão dele e falo, é sua, Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem para mim o que eu nem imagino, porque é muito melhor do que eu posso sonhar. Mas vocês têm que experimentar isso. Não adianta vocês achar que viver daquilo que eu conto. Eu quero que vocês experimentem. O que é ter uma caminhada e dividir as tarefas? Eu dividi tarefa com ele. Fala, não esquece da gasolina do carro, que nós dois vamos ficar no meio da rua. Não esquece isso, porque não esqueça isso. E ele lembra. Parceira Paulo Filó, eu falei, isso, amigo, você brilhou, não esqueceu a gasolina, senão nós dois não ia chegar na igreja hoje.
Então, eu falo, me ajuda, meu filho, nas tarefas, que é coisa demais na cabeça. Me ajuda, que eu não posso esquecer disso. Me ajuda a lembrar. Tem que falar, ligar. Lembra? Por quê? Porque está junto de. Mas eu preciso cultivar, né? Eu preciso querer me alimentar dessa palavra. E entender que essa palavra é minha. Senhor, quem é essa mulher que foi pega em adultério? Senhor, sou eu te trocando por tantas coisas, pela ilusão, achando que a vida é o que o mundo está dando, não é. Então, existe uma pessoa que conhece qual é esse sentimento de quando a gente perde Deus. Porque o sentimento mais triste que pode existir é quando a gente está sem Ele. Porque sem Ele a vida fica esquisita, fica escura, fica sem perspectiva, a gente não tem esperança, a gente está triste, não tem alegria, porque a alegria é a marca dele em nós. De quando a gente não vê perspectiva, de quando a gente tem um desalento, de quando a gente olha para o mundo e fala, não vale a pena continuar. Isso é quando a gente perde Deus, tudo fica escuro. E a gente acha que a vida já não tem saída, não tem mais solução para aquilo que eu sou um nada. Ah, não, minha gente, até um nada mesmo, mas é um nada namorado, né? É um nada amado. Somos um nada amado. Mas como eu tomo consciência disso, e eu sei que Ele é o único capaz de fazer essa mudança, é fazer a entrega. E não ter medo de se entregar. É a única pessoa que jamais vai te decepcionar. Jamais. Entender que Ele morreu para que eu tivesse uma vida que não vai encerrar. Que não há situação que eu não possa entregar a Ele. Nossa Senhora passou a ser a mãe refúgio dos pecadores, quando ela perdeu Jesus por 3 dias e 3 noites. Ela não só perdeu o filho dela, mas ela perdeu o filho dela, que era Deus. Então ela sabe qual é o sentimento que está dentro do nosso coração, quando a gente peca, quando a gente resolve ter uma vida que Deus não pode interferir. Então, eu queria sugerir a vocês, vá confessar. Retorne ao primeiro amor. Não há nada que Deus não possa nos perdoar. Deus quer nos libertar do nosso passado. Às vezes a gente viveu uma situação dura, difícil, e a gente está parada naquele momento. Deus quer te libertar disso, para falar, vamos? A vida continua. Vamos? Às vezes a gente está parado no momento da perda. Meu pai morreu comigo. Eu lembro os detalhes, que eu fiquei 3 horas com ele, na agonia. Mas a gente dá sequência. Ri, chora, anda e chora, não é assim, mas anda. Porque eu falei com ele, vai para casa, daqui a pouco eu te encontro, é só uma questão de tempo. Claro que eu vou reencontrar, só uma questão de tempo. Porque creio num Deus que disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, é essa confiança que eu quero trazer para vocês, porque Nossa Senhora, hoje, Ele é o nosso refúgio. E nós temos que entrar na escola dela e falar, me ajuda. Me ajuda quando a Senhora teve aquele sentimento de ter perdido Jesus. E a Senhora o reencontrou. Seja para nós o caminho para reencontrá-lo. Para voltar a viver o primeiro amor. Daquela primeira vez onde Ele me olhou e eu fui absolutamente quebrada. Que eu não tenha nenhuma resistência em viver uma aventura, né? Porque Jesus era um aventureiro. E entender que cada dia vivido com Ele é um dia que não se repete. Dá hoje, Senhor, a graça de viver na aventura, de ser entregue. De uma vida confiada, abandonada. De uma vida que eu não pergunto para onde o Senhor me leva, mas absolutamente entregue. Para onde Ele levar, só pode ser bom, porque Ele não tem nada mais ou menos. Nunca duvidar. Deus pode nos fazer esperar, mas não duvide que Ele fará. Sempre o quê? O melhor. Por quê? Porque Ele me ama. Então guardem isso no coração de vocês. Aceitem essa proposta. Estejam hoje diante dEle, o único que pode permitir que você esteja nu. Se rasgue diante dEle. Não esconda nada da sua alma. Fala com Ele, dá-me hoje um encontro verdadeiro. Eu quero hoje ser olhada. Hoje eu quero que o seu olhar me alcance, Senhor. Hoje eu quero ser olhada por Ti na minha inteireza.
tudo somado em mim, toda a minha miséria, mesmo que eu não ache nada de bom. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento com Deus, não da sala de estar, mas da cozinha. Porque na cozinha ele pode ver a bagunça. Na sala de estar é tudo etiquetado para receber visita. Não quero etiqueta. Eu quero a bagunça do pano de prato rasgado, do pano de prato manchado. Eu quero que ele veja aquilo que a gente esconde. Falo, dá-me hoje a graça da intimidade. De entender, como dizia Santa Teresa, que no meio das panelas, das caçarolas, o Senhor também anda. Eu quero andar nessa intimidade. Peça a Ele hoje, dá-me hoje, Senhor, a graça do encontro. Assim como essa mulher teve a graça do encontro, que eu também escute, Senhor, duas coisas. Segue-me e vá, né? Vem comigo e não peques mais. Nos ajuda a viver uma conversão verdadeira. E que a nossa conversão arraste os nossos irmãos. Porque o único lugar onde a gente pode se refugiar, o único lugar que pode trazer no nosso coração conforto, segurança, paz. Essa paz tão sonhada. E eu vi uma entrevista de uma mulher belíssima, uma cantora, que é claro que eu vou esquecer o nome, né? Maravilhosa, faz um sucesso, louca, americana, linda. Fez muito sucesso. E ela, na entrevista, ela dizia, o que você deseja? Com tudo que você tem. Somente a paz de espírito. Falei, Jesus, não sabe que isso é de graça. De graça. Mas aonde que Ele nos dê a graça, somente hoje, de não buscar o amor onde Ele não se encontra. Aquilo que nos sacia a alma, aquilo que me faz feliz, só tem um nome. É Jesus. É Ele que eu gostaria que vocês permitissem, que vocês é que tem que permitir a Ele essa caminhada de amor, essa amizade, essa intimidade. A intimidade pede silêncio. A intimidade, porque sem o silêncio eu não escuto. E pede aprofundamento, né? O amor é assim. Eu preciso ficar sozinha com aquele que eu amo e que me ama, não é assim? Eu preciso de um lugar só meu e dele, onde ele me escuta e eu escuto. Deus quer esse momento íntimo com você. Que dia? Todo dia. Para ser um crescente de amor. Um crescente. Para que ele vai te levar aonde você não ousa pensar. O seu joelho sempre te levará aonde a sua cabeça nunca, nem o seu pé, ousou pensar em ir. Por quê? Porque Ele é Deus e nos ama. Uma feliz Páscoa para vocês. E que a gente se encontre aqui na igreja muitas vezes, em oração, diante do único que nos ama.